novembro de 2022. Hoje nós recebemos a visita da professora Ângela Gandra, que vai falar um pouco para nós sobre John Finnis e projetos de vida, né? Então, professora, é com muito prazer que eu lhe passo a palavra. Seja bem-vinda à Universidade Estadual do Maranhão. Olha, uma alegria, queria cumprimentar, agradecer a ti, Rodrigo, agradecer cumprimentar cada aluno que está aqui presente. Esse tema é maravilhoso, espero que eu seja um bom veículo para transmitir a grandeza de John Finnis, e ao mesmo tempo queria ficar à disposição de vocês depois para que vocês possam perguntar, né? O meu tema é maravilhoso, né? Dei o título da palestra a partir da proposta do tema, né, do capítulo 5 do Natural Law, Natural Rights, que seria Projeto de Vida e Escolhas Racionais em John Finnis, um caminho para a excelência, porque efetivamente o John Finnis ele abre um caminho para a excelência humana, né, a partir da nossa racionalidade e ao mesmo tempo a partir do coração, porque os seus bens básicos estão muito ligados também ao coração humano, né, desde a experiência estética, que é a contemplação, né, depois a sociabilidade e assim por diante, né? E então eu acho que é uma luz, é uma palestra para a vida. Eu não quis fazer PowerPoint, até porque aprendi muito, né, de que muito da reflexão filosófica ela se dá por acompanhar um raciocínio e muitas vezes hoje nós estamos muito acostumados ao PowerPoint, etc. Mas aquilo é, de certa forma, uma ruptura no raciocínio, e nós podemos deixar coisas essenciais, porque nós paramos numa palavrinha ali e tal. Então, eu queria refletir com vocês, porque essa aula, ela está, de fato, muito conectada com a nossa própria vida, nossas escolhas pessoais, e se elas realmente estão projetadas para a excelência, não? Então, o capítulo 5º, ele se refere aos requerimentos, né, básicos da razão prática. Eu leio em inglês e fui formada no mundo anglo-saxão, muitas vezes, para mim, a tradução é mais difícil, requisitos básicos, requerimentos, né, básicos, eu não sei como está na tradução em português, né? Então, antes de tratar isso, né, de fato, né, vamos dizer, de como o John Finnis coloca, né, essa sequência de requerimentos básicos, né? Eu queria falar das ideias mestras que estão atrás desses requerimentos básicos, né? Desses requisitos básicos, né? Então, vocês já estudaram no capítulo anterior os bens básicos, certo? E já ao longo dessa trajetória até o 5º capítulo, né? A razão prática, a vida, o conhecimento, o lazer, né? A experiência estética, a sociabilidade, a razoabilidade prática. E no primeira publicação do Natural Law não tinha Deus, né? Na segunda publicação foi colocado esse requisito, né? God, né? Deus e a religião, né? Como um bem básico, né? E em primeiro lugar, né? Dentro desses requisitos, né? John Finnis coloca, né, a ideia de razoabilidade para guiar as decisões, nossas decisões práticas, certo? Então, preciso primeiro saber decidir, e decidir bem, né? E para perseguir o bem, nós precisamos da razoabilidade, de escolher meios bons para chegar aos nossos fins, certo? E John Finnis deixa muito claro, né, ao longo da enumeração e penetração desses requisitos, ele deixa muito claro que há uma maneira boa de decidir, né? A razoabilidade prática, ela tem uma maneira boa, moral, não é indiferente. As decisões, as escolhas humanas, elas forjam o caráter de um ser humano, elas forjam a vida. Qualquer ser humano é fruto das suas escolhas, certo? E essas escolhas, elas têm um impacto dentro de nós, né? Ou seja, o ambiente, as pessoas que convivem conosco têm um impacto. Nenhuma escolha é indiferente, de certa forma.
E nesse processo de escolha, né, para perseguir os bens básicos a partir de uma razoabilidade prática, nós temos que levar em conta todos os elementos. O objeto, o que eu escolho, né? O fim, né? a que eu dirijo, né? Os meios para chegar, né, a esse fim, certo? E a minha própria intenção, o que eu desejo com isso. Então, é um tratado de moral, né? Quando nós pensamos na utilização da razoabilidade prática, e John Finnes, no capítulo, ele vai jogando, né, para Aristóteles, para Platão, para, né, isso, para o Aquino, para o Aquinas, né, para o São Tomás de Aquino, né, o homem prudente, o homem, né, porque toda a perfeição desses, né, dessa personagem, né, do Aristóteles, né, essa perfeição, ela leva em conta todas as variáveis de uma escolha, né? Então, não existe escolha boa se a intenção é ruim, não existe escolha boa se o meio é ruim, né? Não existe escolha boa se o objeto é ruim, né? Na verdade, também toda escolha, em primeiro lugar, nos faz melhores. Isso que é a excelência. A minha escolha me torna melhor, me faz crescer como ser humano, né? É uma questão, né, por um lado. E depois, né, que virtudes eu necessito, ele toca nas virtudes ao longo desses, né, desses requisitos, que virtudes eu exercito, né, nessa escolha, né? Então, é a generosidade, a prudência, e a prudência sempre, como a gente define moralmente, né, na ética, a prudência é a auriga das virtudes. Ela tem todas as virtudes na mão, né? Porque ela pode decidir por cada virtude, né? Para eu ser generoso, para eu ser honesto, para eu ser sincero, né? Ela que como tu vai fazer para viver essa virtude, para tomar essa decisão, não? Então esse requisito ele é uma ode à prudência, né? Porque a razoabilidade prática, efetivamente, ela depende do exercício dessa virtude da prudência, certo? E nenhuma busca para John Finnes, que é maravilhoso essa maneira dele colocar, até durante o capítulo ele toca Rawls, né? Por quê? Porque existe uma maneira genérica de tratar dos assuntos jurídicos, né? Ou jurídicos, digo, de filosofia do direito, filosóficos jurídicos. Filosóficos jurídicos, eu até diria não, porque toda filosofia do direito, ela leva a uma filosofia prática. Eu quero colocar na prática aquilo, né? Ou seja, eu quero encontrar sound reasons to act, né? Razões claras para agir, como John Finnes fala no Natural Law Tradition, né? Que é um texto maravilhoso que eu super recomendo para vocês, né? Mas John Finnes, ele convoca a cada um de nós para viver essa escolha, né? Não é uma busca genérica, abstrata de bens, né? Mas é personalizar a partir do meu projeto de vida, né? E é isso que ele quer, essa convocação, né? A racionalidade, ela só pode ser exercida efetivamente através dessa convocação da razoabilidade prática, né? Para poder perseguir devidamente os bens básicos, né? E dentro dessa busca, né, é preciso encontrar a minha própria missão, né, o meu projeto pessoal. Então, é muito interessante que ele venha um plano de vida coerente. Agora, é coerente com quem? Né, com os bens básicos? Ou é coerente com a minha chamada pessoal? Até por isso, ele dá uma abertura para depois hierarquizar esses bens básicos, né? E dizer, olha, no meu caso, eu preciso levar o knowledge, eu quero pegar o conhecimento sem desprezar os outros bens básicos, mas para mim é importante esse estudo, é importante no meu projeto pessoal, não? Então, a primeira coisa, né, para poder buscar os bens básicos, eu tenho que me perguntar qual que é o meu projeto pessoal. Primeiro, quais são os bens básicos? Depois, qual é o meu projeto pessoal? E meu projeto pessoal é muito interessante ver que em John Finnes, qualquer escolha nossa é autotranscendente, né? John Finnes, em algum momento, né, de um escrito dele, que é o Natural Law,
Tradition, né, que é um ensaio num livro de Shapiro, né, ele fala, o egoísmo é uma automutilação social. Todo projeto que está voltado para si mesmo, ele está fadado ele não vai realizar o ser humano. Não existe uma busca de um bem efetivamente, porque existe a sociabilidade, porque nós estamos abertos aos demais. Então, primeiro, buscar o seu projeto, né? E buscar os bens básicos dentro desse projeto. Segundo lugar, né? Pensar qual é o impacto desse projeto para mim e para os demais, né? Ou seja, um projeto que seja autotranscendente, que vale a pena, né? Que realmente vai impactar a sociedade, as pessoas que estão comigo, né? Ou que vão se beneficiar desse projeto. E, ao mesmo tempo, eu tenho obrigação de, nessas decisões, né? Porque ninguém foi chamado à mediocridade, nós somos chamados à excelência, né? Eu tenho obrigação de me autossuperar na busca desses bens básicos, né? Ao longo dessas escolhas. Então, eu tenho que ver qual que é o impacto da minha escolha na minha própria vida, né? Então, em termos, ele cita Aristóteles algumas vezes, mas em termos, o Finis é um aristotélico no sentido de que os bens básicos que ele propõe, eles têm atrás os bens básicos aristotélicos da ética nicômaco, que é a minha autossuperação, né? Então, ele está pedindo para que eu decida de forma humana, de forma racional, né? Com excelência em cada etapa, né? Da busca dos bens básicos, né? Para o meu projeto pessoal. Segundo, amizade. Aristóteles pedia a busca da excelência, né? A autossuperação, a virtude, o caráter a partir da virtude, a amizade. Então, ele fala aqui da sociabilidade, da importância, né? O projeto autotranscendente é para o bem dos demais. Eu não quero o egoísmo como automutilação social. Eu não quero pensar isso, né? Em goals, né? Em objetivos mesquinhos. E terceiro, a verdade, né? A verdade. Aristóteles termina, né? A Ética Nicômaco falando a verdade, né? É como the source, né? Até chegar a Deus, né? Que seria a fonte da verdade. Só que é um Deus que não é um Deus personalizado, um Deus como nós entendemos, um Deus pessoal. Não, mas a verdade era a resposta para o coração aristotélico, né? E aqui o Finis, quando nos fala de que as nossas escolhas em relação aos bens básicos, ao nosso projeto de vida, é uma escolha moral, né? Ele quer que nós analisemos retamente as circunstâncias, com retidão. Por quê? Porque hoje nós justificamos, né? Os fins justificam os meios. Então, olha, aqui eu vejo isso na vida pública, né? Eu vejo muito isso, né? A gente pensa que quer chegar na ponta, olha, eu quero chegar na ponta, mas para chegar na ponta eu tenho que fazer isso, né? Mas no fundo, lá na ponta eu quero ajudar, né? Não, eu tenho que ser reto, eu tenho que ser verdadeiro em cada escolha minha, certo? Então, a retidão de intenção, o bom juízo é básico, né? Para exercitar a razoabilidade prática em busca, né? Dos bens básicos, certo? Então, eu tenho que fazer, a gente tem uma expressão americana, a gente toda hora fala isso, né? All things considered, é assim, né? All things considered, né? Eu tenho que considerar, né? Todas as variantes para fazer a escolha certa. Não posso ser inconsequente, eu não posso ser superficial, né? Eu tenho que realmente ter razão e razoabilidade, né? Racionalidade e razoabilidade. E ele fala também nessa trajetória, eu só estou tocando alguns pontos mais importantes para entender esses oito requisitos, né? 9 requisitos, perdão, né? Nove, é certo, 9, porque eu não quero confundir com os bons básicos, são 8 e 9, tá? Agora, dos requisitos da razoabilidade prática, né? Então, ele fala da importância de ter bons hábitos para decidir. Os bons hábitos, quando a gente adquire um hábito bom, nós temos uma connaturalidade com o bem.
E essa connaturalidade nos leva rapidamente a uma boa decisão, né? Então, uma pessoa que aprendeu a ser sincera, né? Na casa dos pais, olha, não pode mentir, né? Mentir é falta de caráter, né? Ela dificilmente, por exemplo, vai pagar uma carta de motorista, porque ela precisa. Eu poderia falar, minha família está precisando da minha carta de motorista, porque eu tenho que levar, né, a avó no médico, então eu vou pagar porque eu não passei, né? Tá? Então, eu estou com um fim bom, certo? Mas a minha sinceridade de vida me leva, não, eu não vou pagar essa carta de motorista, porque isso é uma mentira, certo? Né? Quem foi treinado na honestidade, na generosidade. Eu lembro um caso, eu trago um caso à baila, né, que eu estudei com uma moça, nós não sabíamos, estávamos estudando a liberdade, né, no mestrado, no doutorado na URGS, né? E estávamos estudando um caso que era a liberdade de decisão de um caso que teve em Brasília, né? De um guarda florestal que uma criança caiu no poço de Ariranhas e ele se atirou para salvar essa criança, né? E estava estudando em tese, né, se ele teria tido liberdade ou não daquele ato, né? E imagine que nós não imaginávamos que a filha dele, a Débora, estava conosco no mestrado, ela estava fazendo mestrado. E daí ela falou, é meu pai, né? E o meu pai, ela não mal conheceu o pai, mas ela falou, meu pai teve liberdade, sim, porque ele sempre ajudou os demais. Ele era generoso com os filhos, era generoso. Então, numa hora né, de decidir pelo bem, né? Ele não vacilou, porque ele tinha a virtude da generosidade. E a virtude te torna livre para né, escolher sempre, né, a maior qualidade de vínculo, né, a decisão mais excelente. Por isso, John Finnes deixa muito claro a importância, né, de ter hábitos operativos bons para tomar boas decisões. Se a pessoa for sempre desonesta, na hora que ela tem uma tentação né, agora tu vai aqui ter uma concussão aqui, né, eu estou te oferecendo uma oferta, ela não pensa duas vezes, né, porque ela está, né, acostumou a connaturalidade com o mal, né. Então, virtudes, né, a razão, de prática no sentido de convocar, né, o seu juiz para decisão, né, e buscar esses bens, all things considered, né, como a gente falou, e exercitar as virtudes, né, para efetivamente conseguir decidir bem sem muita dificuldade. A pessoa que tem virtude, ela nem dialoga com o mal, né, ela não tem espaço para isso, né, ela repele imediatamente, né? E para isso é preciso ter esse projeto, né? Para que a gente saiba onde a gente quer chegar. Então, eu acho que essa primeira explicação genérica, e agora a gente vai para os 9 requisitos, tá? Então, primeiro, né? Ter um projeto ou plano de vida coerente, né? Tá? Coerente com o quê? Né? Coerente com a minha própria chamada, né? É, e coerente, ou seja, eu vejo que eu posso fazer aquilo, eu vejo que aquilo quando a gente gosta de uma coisa, quando a gente tem exatas, eu gosto mais de exatas, eu gosto muito de humanas, né? Então, eu sei que o meu projeto vai estar ligado a humanas, né? Não vai estar ligado... Então, existe o gosto que nós temos dentro de nós por alguma coisa, né? Ela já mostra a tendência ao nosso projeto. Agora, vamos supor que eu falasse, olha, eu sei que eu tenho humanas, mas tenho tendência para humanas, mas eu quero, né, estudar no ITA, né, entende? Então, eu tenho que ver, será que aquilo é o que é próprio para mim, né? E muitas vezes as pessoas aceitam uma missão diferente por outros interesses. Eu vou falar na vida pública, né? Quando eu peguei a secretaria, eu lembro que falaram, é muito típico aqui, né? Quem que vai pegar qual cargo, né? Quem é o político? Eu falei, olha, o meu cargo é para a pessoa e não a pessoa para o cargo. Então, fala assim, olha, está me mandando um currículo de dentista para trabalhar em tal competência da secretaria. Não tem nada a ver, não tem nada a ver isso. Então, não é um projeto para essa pessoa. Então, nós tivemos a graça de poder dar para cada pessoa que participou da nossa secretaria
o cargo de acordo com a sua competência, com a sua missão, né? Então, nós temos que buscar, será qual que é a minha missão, né? E esse gosto que nós temos por algo, e depois buscar efetivamente que essa missão, como a gente já falou, seja transcendente. E ele fala, é muito interessante, que a missão não é só resultados, né? A gente vai buscar, efetivamente, eu vou falar, eu quero um projeto maravilhoso, só quero para a Lua, né? Agora, imagine, ou a gente quer ir para Marte, né? Agora, será que é viável esse projeto? Será que qual o impacto dele? Então, a missão tem que ser uma missão coerente comigo, com a circunstância, né? E ao mesmo tempo, isso, né? Com a autotranscendência, que aquilo tem um impacto para todos, né? E ele fala uma coisa interessante, né? Também o John Finnis, ele desafia algo que é politicamente incorreto hoje, de certa forma, né? Que é, hoje nem tanto, porque nós trouxemos muito a religião para a esfera pública, né? Mas a gente tem que fazer isso com muito respeito sempre, com muita liberdade religiosa. Mas ele traz isso. Eu tenho o meu projeto, o plano de vida, ele tem que também pensar se é coerente com a eternidade, né? Se tu fosse julgado hoje, qual é o seu projeto? Entende? Né? Eu vou ser julgado por Deus. Ele põe isso, né? Com nenhum respeito humano, né? Ali no livro, né? Então, também, né? Será que isso vai me fazer ganhar vida eterna? É uma pergunta, né? Para o seu projeto, né? E depois, dentro desse plano de vida coerente com a minha missão, né? E com a autotranscendência dessa missão, né? Se eu sou fiel aos meus próprios compromissos, né? Hoje tem alguma coisa que vai estar muito na moda assim, eu sou casado, passei num concurso no fim do mundo, né? Mas então eu vou para o concurso porque no fundo eu estou ajudando, eu quero ajudar a minha família com dinheiro e tal, então eu deixo a minha esposa, fico lá, demoro anos para ver a minha esposa, né? E tal. Será que isso é coerente? É fiel aos meus compromissos? Então eu tenho all things considered, né? Pode ser muito legal para o dinheiro, mas será que eu vou poder educar meus filhos com esse projeto, né? Então, é isso que ele fala, nós temos que ter a big picture de todos os requisitos para poder decidir bem, certo? Tá? Deu para entender? O plano de vida coerente, buscar minha missão, né? Buscar a autotranscendência dessa missão. E se realmente aquela missão é minha, é a minha, né? Porque todo mundo pode fazer a diferença, todo mundo tem um papel nessa vida, e todo mundo pode mudar o mundo. Todo mundo pode mudar o mundo a partir da sua própria missão. Só que a missão da gente, ela tem que estar, ou seja, eu já vi um problema de coluna, quando não está encaixado, né? Ele não consegue viver uma missão, né? Então, totalmente. Então, eu tenho que estar muito confortável na minha missão, porque aquela é a minha missão, né? E depois, ter essa perspectiva, ter a perspectiva da eternidade e a fidelidade aos próprios compromissos em geral, né? Para poder decidir bem, tá? É, eu vejo agora, né? Está muito bonito. Nós vamos deixar o governo, né? E todas as pessoas estão procurando também qual vai ser a continuidade da missão. A reflexão para isso é maravilhosa, né? Assim, tu vê que as pessoas estão pensando all things considered, né? A minha família, meus filhos, tem uma pessoa que falou, eu tô com um cargo maravilhoso em um outro estado, mas a minha filha se deu muito bem aqui em Brasília. E eu não vou, ela está feliz nesse colégio, é um colégio que está fazendo ela crescer, não? Então, para a gente ver como dentro disso os outros contam também, né? Então, segunda ideia, né? Não ter preferências arbitrárias que nos dominem. Uma coisa é eu de fato pensar, na minha missão é mais importante a experiência, eu sou um pintor, a experiência estética é muito importante e tal, né? Eu posso ter uma hierarquia nesses bens básicos, mas eu não posso deixar que domine a minha razoabilidade prática, né? Então, eu não posso ter uma preferência ali, né, que possa, por exemplo, eu sou um workaholic, né? Então eu quero ficar estudando. Então, eu lembro um senhor, um professor de francês que eu tinha, que ele falou assim, eu fiquei celibatário em prol da cultura, porque eu não queria uma família, porque eu queria estudar muito. Será que isso vai completá-lo, né? Entende? Né? Então, eu tenho que ver, será que não me dominou alguma parte? A gente tem que pensar nos bens básicos como um corpo, vamos dizer, saudável, né? E um corpo que não
nenhum órgão, porque a hora que a gente coloca isso intencionalmente, um bem básico, né? A gente faz ele crescer, né? Ele vai atrofiar outro, né? Então, nós temos que, de fato, o John Phillips fala que, nesse sentido, nós temos que fazer com que a razão, hoje está muito na moda, a razão tem que satisfazer o coração, né? Mas tem que ver se o coração não está falando mais do que a razão, né? E que muitas vezes, né, esse bem pode danificar outros bens. E hoje, como a gente se justifica muito para fazer o que a gente quer, olha, vocês podem ver, quando vocês querem uma coisa, a gente arranja 1000 razões sem razão. A gente é capaz de, né, a gente é advogado, a gente mesmo fala, não, mas agora eu acho que esse bem é importante, né? Então tudo bem, tem a saúde, mas eu quero, eu não sei, eu quero estudar mais, que eu quero, então eu acabo com o equilíbrio, eu acabo com, bom, eu não sei. Nós sabemos justificar-nos, né, para não viver algo que nós vemos que a razão está falando para fazer. Eu vou dar um exemplo triste, né? Então, pessoas que falam, olha, eu sei que eu sou casado, tenho 5 filhos, infelizmente que aconteceu isso na Câmara, mas olha, eu de fato, meu coração está indo para outra pessoa, né? E eu estou tendo uma experiência estética interessante, eu estou tendo uma sociabilidade maior, então, mas eu tenho um compromisso, eu tenho filhos, então eu não posso deixar que um bem justificadamente, né, ocupe espaço de outros que hierarquicamente são mais importantes também. Embora eu não possa desprezar nenhum bem, eles não estão no mesmo patamar. Deus não está no mesmo patamar do que né, sei lá, né, a experiência estética. O que eu não posso é desprezar não, tomar arbitrariamente um em detrimento do outro com uma intenção não moral, não ética. Não deu para entender isso? Eu posso efetivamente colocar. Agora, nesse momento, na minha hierarquia, eu tenho que colocar a sociabilidade, eu estou me transformando numa workaholic, entende? Eu posso ali me ajeitar a hierarquia, né? Agora, o que eu não posso é ignorar ou me justificar, né? Deixando que um infle e outro atrofie, né? Eu vou dar um exemplo. Agora no futebol, né? Ou quando nós temos um time, perder uma amizade por causa de um time, né? Eu conversei, eu tive na Sérvia recentemente, os sérvios me mandaram, quem que vai ganhar? Eu falei, olha, eu amo o país de vocês de qualquer jeito, escrevi, né? Não sei quem vai ganhar, mas eu já queria deixar a tábula rasa que eu amo vocês, né? E assim, então, pronto, não vai acabar com a minha amizade, né? Ou ganhar ou não perder, ou se tivéssemos perdido, né? Então, aí o lazer estaria na frente da sociabilidade de uma forma irracional, o fanatismo, né, em relação a futebol, por exemplo, né? A terceira, né, fala de não preferências entre pessoas. E isso leva a gente a ser muito justo também, né? Não preferência nos bens para poder ser reto na decisão, né? E não querer engambelar nós mesmos, né? E não preferência entre as pessoas, quando a gente também, né? Na decisão, a gente favorece pessoas escolhendo bens, né? Escolhendo bens, porque essas pessoas podem também ser beneficiadas porque nós queremos beneficiá-las, né? E muitas vezes dão dentro de uma decisão moral, né? E nesse sentido, nós podemos pensar, tem hierarquia em relação às pessoas? Tem, a família está na frente, family first, né, os amigos. Agora, hoje é muito fácil favorecer pessoas com esses bens ou na decisão por esses bens, né, por causa de self-interest, né? Então, por causa de interesse pessoal. Né? Então, a nossa relação com as pessoas, o nosso networking, tudo, ele é permeado por interesses. Agora, será que são interesses lícitos? Será que são interesses que eu viso com essa pessoa o bem comum, né? Entende? Eu me junto a essa pessoa não porque eu vou ganhar uma, né? Por exemplo, quando a gente distribui emendas, né? Emendas parlamentares, eu posso beneficiar uma instituição, né? Com um deputado que vai fazer um grande bem na ponta, ou eu posso falar, esse deputado, essa pessoa, essa associação aqui, ela me beneficiou em determinado momento para minha campanha. Então, eu quero que 1 milhão vá para essa entidade.
em vez de beneficiar outras entidades que estão lutando e que podem chegar mais na ponta. Dá para entender? Então, muitas vezes, nós temos preferências entre pessoas na a escolha desses bens, certo? E aquilo pode não ser uma decisão moral, não ser a decisão mais acertada. Por isso, uma coisa que é muito interessante para a gente ter como regra de vida, não fazer acepção de pessoas, não fazer acepção de pessoas. E muitas vezes, como a pessoa é um fim em si mesma, ela não é um meio para os nossos fins, entende? Então, é bom eu me questionar, eu estou usando essa pessoa como meio para a satisfação de um bem básico meu, né? E aí, como as pessoas, elas integram nossas escolhas nesses bens básicos. E olha, o John Finnes tem um caminho, regra de ouro, né? Faça para o outro o que tu gostaria que fizesse contigo, não faça para o outro o que tu não gostaria de fazer com que fizesse contigo, né? Então, eu penso agora, né? Até está na política, né? E tem tantas discussões políticas e tal, né? E eu fico pensando uma coisa, né? A sociabilidade é não, um bem básico, né? A própria vida moral diante de Deus. Eu falo, olha, eu posso falar um monte de coisa de pessoas? Eu posso falar. Se a hora convém, a pessoa não tem direito à própria fama, né? Então, será que convém que eu fale uma coisa e outra que é conhecido, né? Nominando e né? Não posso, né? Não posso, entende? Porque eu não gostaria que fizesse comigo, né? Muito menos, quer dizer, calúnia, pior ainda, né? Mas mesmo a difamação. Então, a regra de ouro, né? A regra de ouro é faça para o outro, né? O que tu gostaria, né? Que fosse feito para ti, né? E nisso, a gente pode ser heróico, tá? Nisso, não fazer acepção de pessoas, a gente pode ser heróico, porque o ser humano, ele tem um bichinho lá dentro que é o self-interest, né? Que é uma desordem natural, é uma desordem natural que nós temos, né? Uma vez, a gente discutiu muito, discutimos muito, né, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a capacidade da alteridade no ser humano. Se ele é capaz do outro, é capaz do outro, nós somos direcionados para o outro. Evidentemente, eu sou capaz do outro, mas eu tenho que dar uma acertadinha dentro de mim, porque o mais fácil é ser egoísta, o mais fácil eu usar das pessoas, o mais fácil, né? Então, eu tenho que saber, de fato, ali ser heróico e ter uma igualdade não teórica, mas prática, né? Porque é isso que fala o, o John Finnis de Ross, a igualdade dele é teórica, mas na prática é diferente. Por isso que essa busca é personalizada. Eu que vou personalizar essa retidão, né, em busca da satisfação desses bens, né, enquanto ele tange pessoas, né? Na verdade, nós temos que pensar que as pessoas, elas são, dentro da hierarquia desses bens, e nós vivemos a busca desses bens pensando em pessoas, defender a vida das pessoas, defender o conhecimento das pessoas, defender o lazer, o bem comum, né? Não é só para mim, né? E, ao mesmo tempo, cada pessoa que passa pela nossa vida pode ter um impacto em relação às nossas escolhas, certo? Então, isso é muito importante, né? E interessante, o João Fines fala que há uma bondade intrínseca nessas decisões, né? E quando elas estão permeadas de caridade, aquela bondade transcende, né? E a gente vê a pessoa boa é a pessoa que ela tem a virtude, ela tem caráter, e não é só uma racionalidade, ela tem a bondade, é o homem bom, né? Porque ele sabe decidir também com essa perspectiva autotranscendente, né? Nós somos capazes da alteridade, sim, né? Só que é preciso estar acertando através da escolha certa, né? Depois tem o quarto e o quinto, ele já junta, que é o desprendimento e o comprometimento, o detachment, né? O desprendimento é um desprendimento de si mesmo, né? Para tomar decisão, eu não posso ficar olhando para mim. Eu tenho que olhar, eu tenho que me autotranscender e pensar, isso é bom para minha família, é bom para quem, né? Está dentro do meu projeto, mas esse projeto, ele está aberto, ele está encerrado em si mesmo, né? Olha, há um escrito que fala em despojamento,
Desprendimento é ainda leve para despojamento, é de tirar o eu, né? E isso é felicidade também, porque eu me abro, né, aos demais, né? Eu penso, por exemplo, bem do lazer, eu posso ser o pai de família que fala, eu quero ficar trancado, estou cansado, eu quero ficar trancado com o meu computador, tchau, filhos. Eu posso ser um pai de família que, né, vou levar os filhos para o jogo de futebol, eu vou, né, entende? É um bem básico, mas eu estou me desprendendo para fazer a escolha melhor, né? E a autotranscendência é sempre a melhor escolha, né? Esse impacto na vida dos demais. Então, eu tenho que estar desprendido também, né? O John Finnis fala, eu estou resumindo muito, né? Eu gostaria que vocês pudessem ler com calma e meditar, porque John Finnis, ele não é um livro para ler, é um livro para meditar e depois se aplicar, né? A gente pode pensar, né, no próprio amor humano ou as paixões. Tem pessoas que elas cultivam as paixões de um modo ruim. Eu sou uma pessoa altamente apaixonada, mas eu sou capaz de pensar, de pensar, isso aqui não convém, esse movimento não convém, movimento está destemperado, esse movimento, né, ou na política, ou sei lá, seja lá no que for. Então, eu tenho que acertar, ajustar, dimensionar, né, para poder ter esse desprendimento de não ter uma atitude que né, overreact, né, vai além e não decide bem, né? Então, por um lado, um desprendimento de si mesmo, né, para poder se autocontrolar dentro da decisão desses bens, né? E depois o comprometimento. Com quem eu estou comprometido para poder decidir bem, né? Então, eu tenho um projeto de vida, mas eu estou casada, né? Então, eu não sou casada, mas vamos supor, né? Vocês estão casados, né? Então, eu não posso pensar num projeto de vida independente, né? Porque eu comprometi estar junto na alegria e na tristeza, na saúde e na dor. Ou seja, eu tenho esse comprometimento meu tem que levar a decisão, a decisão ponderada, né, dentro dessa circunstância, né? E, ao mesmo tempo, que isso é fidelidade, né? A fidelidade não é um projeto que aparece, a fidelidade, ela se dá no tempo, né? Então, ou seja, eu tenho um comprometimento no tempo, com esses bens, com a vinda desses bens, mas as decisões, elas têm como base um projeto inicial meu, certo? E eu sou comprometida com aquele projeto, né? Então, o John Finnis fala de não sucumbir às tentações, né? E então, isso, né? Depois, ele fala, né? Esse é o capítulo que ele se dedica mais, né? É o tópico que ele se dedica mais, que é a relevância das consequências da eficiência em relação à razão, né? O que é eficiência? Eficiência não é eficácia. Eficiência é pensar nos resultados materiais, econômicos. Eficiência está ligada à economia, né? Tá? Aos resultados materiais, ao retorno material, certo? Tá? Eficácia é outro, tem uma transcendência muito maior. Eu não posso medir, vamos dizer, o crescimento de um país, João Paulo II falou isso na ONU, né? Pelo PIB, né? Porque o PIB pode ser um resultado, mas se as pessoas estão se matando, suicídio, divórcio, o nível humano daquela sociedade está baixíssimo, né? Ou quando não existe um respeito, né, à liberdade, ou existe um libertarianismo, né? Então, o que acontece? Ali não pode ser eficiente, né? Tem bastante dinheiro rodando, né? Mas o nível, não há crescimento, ele falava da empresa, se não houver crescimento das pessoas, tá? Então, é relevante o resultado econômico? Sim, né? Eu tenho que pensar, um pai de família fala, olha, eu sou artista, adoro experiência estética, eu estou com 5 filhos, então eu vou começar, né, sei lá, pintar, mas eu não tenho comida na mesa. Evidentemente que ele tem que pensar nisso, certo? Agora, eu não posso, esse não é o critério único, tá? Ok. Poderia, talvez, nesse caso do pai de família botar uma comida na mesa, é o amor aos filhos, né? Isso poderia ser um critério até, mas não é porque ele quer ganhar dinheiro, né? Ou seja, né? Então, toda a teoria, né,
hedonista, depois da materialista, né? Depois do utilitarismo, ele está centrado no indivíduo, né? Então, não existe essa autotranscendência, existe o individualismo, né? Certo? Eu não estou muito preocupada com os demais. Por quê? Porque o indivíduo, aqui, numa teoria utilitarista, ele é o maximizador das próprias preferências, né? Ele é um maximizador autointeressado das próprias preferências. Então, dele é pensar quanto eu posso ganhar, quanto mais eu posso ganhar para maximizar as minhas preferências, tá? Então, nesse sentido, o critério único, para mim, a decisão vai ser o resultado econômico. E isso, ele também vem, né, trabalhado, muito trabalhado, né, por toda a teoria, o utilitarismo, né, nasceu efetivamente de um tratado moral, o background dele vem de Hume, né, que vem, o que a máxima do ser humano? Fugir da dor e buscar o prazer, né? Então, eu estou auto-justificado nisso, bem básico meu, fuga da dor, né, e busca do prazer, né? E como eu meço, né, a capacidade do prazer pelo resultado econômico, é o que compra o prazer, é o que ganha a vaidade, que vem, né, que alimenta a vaidade, assim por diante, né? Então, hoje nós temos uma sociedade de verdade, esse acho que é a preocupação maior, por isso que esse tópico é longo, né? De se auto-justificar pelos resultados econômicos, né? E muitas vezes de forma imoral. Né? Ou seja, eu já não, é neutra a análise em termos morais para poder estudar o resultado econômico. Tanto é que ele fala a coisas em relação à vida, ao aborto, ali, né, a sexualidade humana. Ele vai dando umas trajetórias aí, né, durante o capítulo e no capítulo seguinte em relação à consciência, mas o que acontece, né? Aí a análise ela se torna neutra. Então, por exemplo, o Richard Posner, que ele é um expoente, né, da análise econômica do direito que vai por esse caminho das escolhas sempre baseadas em resultados econômicos. Ele fala, olha, se eu tiver 100 pessoas, 98, dois forem escravos e 98 se beneficiarem desse bem, dos escravos, da escravidão, está bem, né? Porque, né, de fato, o meu critério de análise de escolha é o bem econômico, né? Tá? Então, nesse sentido, efetivamente, a pessoa pode ter até um prazer, né? O prazer de usufruir um bem lá econômico, mas ela não vai ter o prazer total que John Finnes propõe, de certa forma. Por quê? Porque existe também o prazer da consciência, a felicidade da consciência, de fazer the right thing, né? Ter o sono dos justos. Eu durmo porque eu fiz a escolha certa, né? Certo? E de agir humanamente, né? Aqui é um call para que nós sejamos efetivamente humanos, nem infra-humanos, nem anti-humanos, não é? Então, quando nós buscamos o resultado econômico, é um bom resultado, mas ele pode ser mesquinho, né? O John Finnes está te abrindo uma autopista, ele não está te falando para ficar numa mesquinhez de eu quero dinheirinho, né? Não, eu quero mudar o mundo, eu quero construir a sociedade, eu quero deixar para as gerações próximas algo melhor, entende? É isso que a gente tem que projetar, né? Entende? Né? Agora, a eficiência tem que ser tomada em conta? Evidentemente que sim. A análise econômica do direito é uma coisa boa? É uma coisa boa se ela for utilizada como ferramenta. Ela não é um critério absoluto, porque é preciso ver a natureza das escolhas. Essas escolhas têm que ser humanas, e o ser humano não é só matéria, né? Ele tem espírito, e ele precisa alimentar antes, né? Ou seja, o que vai ter a completude da felicidade dele não é a matéria, né? É o espírito. Tá? Então tá. Depois, o sétimo, né? Respeito por cada valor na trajetória. Então, primeiro, eu não escolho arbitrariamente um bem em cima do outro. Eu faço uma hierarquia racional, ética, moral, né? Para colocar um bem, né? Isso, para hierarquizar dentro do meu projeto a cada bem, certo? A outra coisa, eu nunca vou desprezar
um dos bens, né? Tá? Então, um workaholic que fale, eu não preciso de amizade. Existem pessoas hoje que falam, eu tenho interesse, eu não tenho amizades, né? Eu não preciso de amizade, eu vivo só, né? Olha, não se pode, eu não posso desprezar um bem, porque, de fato, eu não vou chegar à minha felicidade total, eu não vou chegar à minha plenitude. A excelência aristotélica é a sua própria plenitude. Todos nós fomos feitos para ser águias, todos nós não fomos feitos para mediocridade, né? Então, quando a gente, isso, vamos dizer, nessa enumeração de John Finnes, ele fala desses bens, ele fala, se tu desprezar um bem, eu não preciso da experiência estética, eu não preciso contemplar, né? Outro dia uma pessoa falou, o meu namorado, levei ele sei lá, numa paisagem, ele falou, eu não aguento mais ver, deixa eu pegar o computador, né? Assim, o cara que ela falou, não quero namorar com esse cara, né? Porque ele não consegue ter uma experiência estética, não consegue se abrir à natureza, não consegue dialogar, né? Assim, então, nós não podemos, de fato, desprezar um desses bens, e nós temos que buscar, né? Nós precisamos do lazer, nós precisamos, né, de Deus, efetivamente, né, e assim por diante, né? Bom, depois, outra ideia, então tudo bem. Ok, eu vou já passar porque já está quase no fim, né? Também, né, aí ele também fala, opa, perdão, Sérgio. Eu vou resumir um pouco, já está quase no final, né? Bom, dos fins justificam os meios. Aí também ele fala, né, do side effect, né? Assim, né? Eu escolho esse bem e não quero ver o side effect, eu não quero saber o que acontece. Eu vou dar um exemplo, né, que eu discuti a semana passada no Cinefórum, lá na Filosofia do Direito, no Mackenzie, né, dos exploradores da caverna, né, eles falaram, olha, eu quero defender a minha vida, então nós vamos sortear os dados e quem cair nós vamos comer, né, dos 5 exploradores que estavam lá na caverna, né, eu não posso pensar, né, eu tenho que pensar, poxa, eu estou tirando a vida de uma pessoa para alimentar a minha, né, e não numa situação de, né, e o cara não queria, ele pediu para não pediu para sair do jogo, né? Então, eu não posso, eu tenho que pensar sempre nas decisões, né, no side effect e nesses bens, all things considered, né, em todos os bens, sem desprezar nenhum, né? Bom, depois o bem comum é um requerimento também. Olha, isso, eu fico sempre pensando aqui, né, a minha vida no governo, esses 4 anos, né, eu vim aqui pensar, eu quero o bem comum, né, cada decisão nossa, eu tenho que pensar, eu tenho 1000 notas técnicas, chegam aqui 1000 posicionamentos que a gente tem que tomar em relação aos projetos legislativos. Eu não posso pensar, poxa, isso aqui vai eleger, né? Então, eu vou pensar, poxa, teve uma decisão aqui, eu fui contra, né? Eu fui contra e pedi, por favor, que aquilo não fosse, né? E o nosso ministério, no final, se posicionou contra, que era a esterilização pessoas de 21 anos sem autorização do marido, né? Uma mulher poderia se esterilizar sem autorização, né? E que para mim é anticonstitucional até, né? E também, mas a bancada estava pedindo e etc e tal. Então, e algumas pessoas que têm uma postura que entendem ética até de aceitar, né? E tal, mas eu falei, eu não consigo entender isso como bem comum. Então, eu tenho que pensar depois nessa menina de 21 anos que não tem maturidade e depois isso, né? Com 23 anos quer ter filho e não vai poder, e aquilo tem um impacto, toda a mutilação feminina, ela tem um impacto antropológico, psicológico. Então, eu tenho que sempre pensar, né, o bem comum na minha decisão, qual vai ser o impacto do bem comum, né? E o bem comum não é o bem comum, sim, a sociedade, não, a minha família, a minha vizinhança, né? Não sei, os meus colegas de trabalho e assim por diante, né? Tá? Então, sempre tem em conta esse impacto, né? Certo? E depois, no final, é lindo isso, ele fala de seguir a própria consciência. A consciência é regra de conduta, certo? Então, a minha consciência, ela é uma regra de conduta para mim. Por isso, é preciso que eu a forme bem. A consciência nossa é um juiz, tá? O que tu espera de um juiz, né? Primeiro, que ele se forme. Eu tenho que saber qual é o bem moral, né? Eu tenho que saber o que é certo e o que é errado, tá bom? Porque eu tenho isso no meu coração. Nós temos um juiz natural que é a lei natural, tá lá, né? Mas é preciso nos formar nessa lei natural para poder decidir bem. Então, é preciso
que esse juiz busque a formação. O que vocês estão fazendo aqui, né, depois de um jogo, assistindo uma aula, né, essa hora da tarde, né, vocês querem formar. Vocês estão procurando saber mais, né, para poder realmente decidir bem. Então, primeiro, o juiz tem que estar formado. O que a gente gostaria, né, dos juízes, os magistrados, né, que eles fossem bem formados e respeitassem, né, a lei, né? Agora, eu tenho que convocar esse juiz. O juiz está lá, está dentro de mim, a minha consciência, mas ela tem que ser convocada. Hoje, nós temos pessoas altamente inconsequentes. Eu tomo uma decisão, não penso na consequência. Eu vejo meus alunos jovens, muitas vezes, como se arrependem do que faz, porque não convocaram a consciência. Está certo ou está errado, né? Então, isso é importante, né? Eu convocar minha consciência e depois seguir essa consciência. E se eu tiver dúvida, São Tomás de Aquino fala isso, né? A dúvida é o pior estado da alma. A consciência tem a obrigação de elucidar, buscar um colegiado, buscar né, um tribunal para o seu próprio juiz e falar, deixa eu conferir, porque eu estou em dúvida em tomar essa decisão. O que eu não posso é parar na dúvida e o que eu não posso é decidir mal também, né? Então, é muito importante, né? Convocar, formar, né? Conferir quando é importante, quando não temos dúvida, e seguir, né? Agora, é importante, né, que nós sigamos nossa consciência. E a melhor coisa, a pior dor do ser humano é a dor de consciência, né? Porque ela persegue, né? Eu acompanho muitos casos de aborto. É impressionante ver, né, como as pessoas sofrem, né? Por não ter seguido, por ter, não, all things considered, não defendeu a vida, não defendeu, né? E assim por diante, né? E então a consciência, né? Tá tranquilo com a consciência é uma felicidade. Eu lembro, eu cito Jacques Maritain, né? Que é a Raissa Maritain, ela falou isso, né? No final quando o Jacques morreu, né? Ela falou, esse filósofo, ela falou, já que não tinha respeito humano, porque ele tinha muito respeito para com a sua própria consciência. Ele sempre agia de acordo com a sua própria consciência, né? E isso também é uma maneira de fazer uma escolha racional, razoável, né? E moral, né? Porque para terminar, né, nós temos que pensar, né, que todas as nossas escolhas na vida, né, nesse nível de ela é moral, elas são morais e vão, de fato, forjar, esculpir nosso caráter, né? Esculpir o nosso entorno, esculpir a nossa sociedade, né? Porque a gente dá exemplo também, embora muitas vezes não estamos pensando nisso, né? Então, que nós não fiquemos na superfície nessas decisões. Eu convoco vocês a exercitar essa consciência, a escolher bem, a ter um projeto, em primeiro lugar, busque o seu projeto pessoal, tenha esse projeto pessoal, aponte alto, né? Tenha esses bens na cabeça, tenha, né, as pessoas no seu entorno na cabeça e vá decidindo bem a cada dia. E no final de cada dia, leve a sua consciência, as suas decisões daquele dia e retifica, que a gente sempre pode estar retificando, né? Para poder continuar rumo a esse projeto escolhido, né? Tá? E essas decisões vão levar vocês, né? À realização pessoal, a realização do bem comum é um caminho para a eternidade, tá? Eu termino agora mesmo falando, né, eu tive a sorte, né, de estar com John Finnis em Oxford, né? E ele realmente assim, a minha experiência com ele era porque eu queria trabalhar com ele um pouquinho em Lon Fuller, porque ele começou a estudar o autor em que eu tenho expertise, né, que é o Lon Fuller, ele leu The Morality of Law, né, e eu queria checar se o que eu estava pondo no meu trabalho realmente correspondia à cabeça de Fuller, né? E realmente para ele foi o caminho dele para o Natural Law, né? E eu tive esse pouco que eu tive com ele, um pouquinho de trabalho, eu fiquei muito espantada de ver a pessoa dele, né? E quando teve uma homenagem na universidade, lá na Argentina, que ele veio, né, para ser homenageado, um congresso só sobre o John Finnis, para ele, o meu artigo foi uma experiência estética, John Mitchell Finnis, né? Uma experiência estética a partir da coerência. Um homem que era tão coerente com tudo que ele escreve, né? Que tu tem uma experiência estética,
porque os transcendentais do ser, eles estão juntos, né? O bom, o belo, o uno e o verdadeiro, os transcendentais do que é o ser, né? Eles estão unos. Então, tudo que é verdadeiro é bom, é belo, né? O John Finnes levava a uma experiência estética mesmo, assim, da beleza humana, né? E eu penso que quando nós, de fato, né, vivemos, né, de acordo, efetivamente, né? Depois, realmente, usar nossa razão e nosso coração, que estão compostos nesses bens básicos, né? E que nós possamos, né, delinear a nossa trajetória e a nossa própria pessoa, o nosso caráter, a partir de escolhas racionais, não tem jeito, excelente, né? E nós temos aqui que projetar para a excelência e corresponder cada dia a esse projeto através das escolhas, né? E também retificando as que a gente necessite para continuar rumando, né, ao alto, né? É isso. Professora, muito obrigado. Realmente, né, a gente pode entender que a nossa vida ela pode ser encarada como uma verdadeira obra de arte, né? A gente vai Total. pintando ela, né, com pinceladas, e a gente pode aqui e ali borrar um pouquinho, né, porque a nossa razão é imperfeita e nós podemos cometer erros, né? Mas a gente tem que estar sempre disposto a tentar revisar, melhorar, Sim, corrigir, sim, né? sim, Depurar sim, aqueles erros, né? E uma coisa que eu sim. acho interessantíssima no Finis, né, é que essa tarefa ela não é fácil, né? É um convite para que você enfrente uma tarefa difícil, que é a difícil tarefa de viver uma boa vida, né? Tentar chegar a um resultado excelente, né? Muito bom, foram inspiradoras suas palavras, viu? Muito obrigado, muito agradecido, um imenso prazer recebê-la. Ah, É, Rodrigo, eu também. Espero que não tenha sido muito longo, não, muito foi maravilhoso. cósmico. Não, foi muito bom. Eu não sei se algum dos colegas que nos acompanham querem fazer algum comentário, colocar alguma pergunta. Eles não Não? querem. Eu queria tanto se eu pudesse ver os alunos, assim, se a gente até pudesse tirar uma foto juntos. Seria bom. Gostaria muito, Eu quem também. quiser abrir a câmera, eu adoro ver as pessoinhas que eu estou, né? Com quem eu estou Vocês, conversando, vocês se for possível. estão em condições de abrir suas câmeras, senhores? Isso é uma das Tem coisas que. que mais me frustram como professor, é que a aula online, às vezes a gente fica olhando só esses círculos, né? Aham. E às Não, vezes as pessoas não estão assim preparadas mas para eu abrir. respeito, mas eu respeito a liberdade. Quem não quiser, não tem problema, né? Mas eu respeito muito a liberdade. Aí, o Arthur já deu um exemplo aí. Arthur, Pedro, que alegria. Estou vendo gente jovem aí, Brenda, que alegria, que alegria. Nossa, mãe, muito Ah, gostoso ver vocês. Pedro, Acho que o Pedro tem uma pergunta, né, Pedro? Na verdade, essa é uma contribuição, porque assim, a temática é muito interessante. Eu, como sou da área da educação, né, sou amante da educação, eu vejo que o novo ensino médio ele vem com essa proposta, né, de, por exemplo, fazer com que os estudantes do ensino médio, na transição do fundamental para o ensino médio, já pensem em um projeto de vida, né? E assim, essa temática é uma temática que colabora muito, porque assim, se a gente tomar como base os alunos que saem do ensino médio, a gente tem aquela preocupação, né? Muitos deles saem alheio, né, ao que espera do futuro, né? Então essa foi uma preocupação do governo, né, em relação à educação, né? Como Que levar legal. esses estudantes a saírem do ensino médio já preparado para a vida, né? Não só para o mercado de trabalho, mas para a vida. E quando a gente traz essa discussão sobre projeto de vida, a gente se pergunta, né? Enfim, qual o meu projeto de vida? Hoje já estou na graduação, né? Já estou numa etapa maior, né? Mas a gente se pergunta, eu tenho um projeto de vida, né? Como é esse meu projeto de vida? Então, assim, eu gostei muito, né? De ter recebido o convite do professor, né? Em relação a essa palestra. Quando eu vi a temática, me remeteu logo, né? A essa discussão também com o ensino médio. Eu digo isso porque no meu período de estágio, eu vi que os alunos não têm essa preocupação, né? O que é que eu vou fazer daqui quando eu terminar meu terceiro ano do ensino médio? Então, eles saem de ser um norte, e o norte ele precisa ser não construído pelo professor, né, mas ter uma parceria com o professor para que o aluno venha a se descobrir, né, e venha a buscar um planejamento de vida, né? Então, essa temática, né, é muito interessante e, com certeza, eu vou também dar mais estudado nesse capítulo que foi aqui exposto pela professora. E isso eu agradecer mesmo.
Que legal, Pedro. Muito, é bem isso mesmo, né? E hoje nós trabalhamos aqui até com um projeto do governo que chama Famílias Fortes, em que a gente procura, uma das primeiras aulas desse projeto, que é com as famílias, é metas e sonhos dos filhos, que os pais apoiem desde pequeno, de 10 anos em diante, o que o meu filho quer ser na vida, né? E ajude aquilo, né? Eu lembro, eu já contei isso em vários eventos, mas eu estava nos Estados Unidos e o Antonin Scalia, que foi um grande juiz da Suprema Corte Americana, ele falava, assim, eu conheci quando ele morreu um colega dele de primário, né? E esse cara falou assim, o Scalia, ele falava no banco primário, ele era pobre, era filho de imigrante, então ele falava, eu vou ser juiz da Suprema Corte, eu vou ser juiz, e foi, né? E eu acho que isso é muito legal, né? Que a gente tem um projeto e lute por ele, né? E se a gente pode realmente colocar isso no coração das pessoas, elas passam a ser mais racionais também e menos reféns de outras coisas que não levam a nada, como a hipersexualização, como, né, a viver numa vida virtual mentirosa, entende? E assim por diante, né, no fake news, né, da vida, né, com fake books e assim por diante. Né? Muito legal, Pedro, parabéns, viu? E que tu possa fazer muito aí. Agora já chegou a Beatriz também, Beatriz? Que bom. Muito bem. Pois é, isso é uma coisa curiosa, né? Quando a gente conversa na universidade, né, sobre o que você quer fazer da sua vida, né? Porque a gente se acostumou a pensar que, assim, não, as coisas vão acontecer no momento certo, as coisas têm o seu momento, né? As coisas vão ser quando tiverem que ser. Ah, Eu digo, gente, isso é mentira, não né? sai do bolso. A Você gente tem que construi ter cada dia, né? você tem que ter um mínimo de propósito, você tem que ter um mínimo de direcionamento, né? O que você quer, quais são os seus sonhos, né? E eu noto, assim, que é uma preocupação que eu noto muitos adultos e jovens, né? Que o Pedro bem colocou, né? Eles estão vivendo de um jeito, assim, muito não refletido, né? Sem meta, sem projeto, e muitas vezes a gente vai sentir falta daquilo depois, né? Então, eu acho que nesse ponto, esse capítulo 5 ele é de uma Ele é riqueza muito exato. extraordinária. Ai, Rodrigo, é bem isso mesmo. E a gente tem que, de fato, né, saber onde quer chegar. Por isso que essa ideia, né, de depois a gente, se a gente não sabe, a gente é um refém, a gente vai para um lado, para outro, a gente é arrastado pela vida, né? E a gente não é o que controla, né? Eu gosto muito daquela frase do Invictus, né? I'm the master of my fate, né? I'm the captain of my soul. Né? Eu que sou, eu que coordeno, eu que me direciono, né? E não porque, tu vê, o John Phillips, ele não traz isso como um cara autossuficiente, que é o que eu sei, o que eu quero, não sei o que, não. É uma escolha racional pelos outros, mas eu administro a minha liberdade rumo a esses bens, né? Eu acho isso espetacular, né? Quem mais? Alguém mais quer perguntar? Fico à disposição mais um pouquinho. Olha, eu quero agradecer a oportunidade de estar com vocês. Eu me ponho à disposição de vocês também para o que vocês precisarem. Eu sou professora universitária também, estou dando aula no Mackenzie aqui, Filosofia do Direito em Brasília. Agora, em janeiro, acabando o governo, eu volto para São Paulo, né? Mas eu fico à disposição também, né? Para o que vocês precisarem, estou aí à disposição. Rodrigo, atua também, viu? Tá ótimo. Professora, vai ter um evento muito interessante agora no início de dezembro do Instituto Brasileiro de Direito e Religião, não é? Lá. Do IBDR? Aham. Isso, esse é um evento, inclusive, que ele vai ser transmitido online. Se eu não me engano, ele é um evento gratuito, né? Para quem quer se inscrever online, para assistir online. Mas qual que é? É do IBDR ou do Instituto Ives Gandra? Eu acho que é do IBDR, eu não tenho certeza de qual é. Vai ser agora no início de dezembro. Porque tem um do Ives Gandra agora que chama Natural Law, e ele está disponível online, Não, né? é o Natural Law. É aquele em que os palestrantes vão se reunir presencialmente, mas aqueles que vão Exatamente. Então, mas assistir. esse é do Ives Gandra, esse é do Instituto Ives Gandra, Ah, tá. é do Natural Law, e quem quiser, vale a pena, porque vai ser uma discussão bem legal. Já está com muitos inscritos, graças a Deus, assim, porque é uma temática que não tem sido discutida, assim, de fato, né? A gente quer discutir, mas é, é, muitas vezes eu vejo nas universidades, infelizmente, federais, eu fico muito contente que vocês estão trabalhando John Finnis em grupo, mas muitas vezes é sufocado, né? Sim. O Natural Law.
Vai ser muito legal esse evento. Vocês podem procurar, eu posso até, tá no meu Insta, eu acho. Eu Eu vou posso até, divulgar aqui. eu posso até, eu posso até postar já, tá? E daí vocês podem, vale a pena pegar esse evento, viu? Que tá no site do Instituto também, né? Eu vou procurar, que eu estou sem ele aqui agora, mas daí vocês podem entrar no site do Instituto, e é esse sábado e domingo, esse dia 2 e 3, né? Eu vou procurar e vou divulgar aqui para a turma também, professor. Olha, mais uma vez, muito obrigado. Foi um momento assim muito agradável tê-la, viu? E eu espero que a gente repita esse encontro, viu? Muito agradecido. Seja o EMA agradece, nós agradecemos, né? Muito obrigado. Eu fico aí super à disposição, e que vocês reflitam sobre isso, porque John Finnes como falo, bem básico da reflexão prática, tá bom? Vamos Tá. juntos, tá? Muito Um bem, então. abraço para vocês, as famílias, muito obrigada, viu, também de vocês terem essa paciência de ficar escutando tanto tempo. Obrigado, professor. Obrigada, Rodrigo, pela oportunidade que tu me dá, e eu fico à disposição de todos esses alunos queridos, tá bom? Tá bom. Abraço.